Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 118 ou 117, dependendo da sua Bíblia, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E qual é essa pedra angular que vem nos trazer aqui? Vamos ir no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Então, essa pedra que nos traz aqui é propriamente nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nos traz a respeito dos construtores, né? Eu tenho uma irmã que é arquiteta. Quando ela faz um projeto, né, ela não faz o projeto de cima para baixo, é de baixo para cima que começa uma construção. Então, o que os construtores têm que começar a fazer primeiro? É o fundamento, para poder ir erguendo a cada dia a casa, o edifício, ou seja lá o que for. Se eu tirar o fundamento ali, se eu tirar o que é o principal e o mais importante ali, vai ser construída e vai desabar. É assim a nossa vida, meu irmão e minha irmã. Quando temos um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, e esse encontro é verdadeiro, começamos uma construção em nós, a qual nos colocamos à disposição de Jesus Cristo e ele começa a nos ensinar, ele começa a nos modelar. Por isso fala, né, a respeito do oleiro, né, quebrou o vaso, mas o oleiro faz ao seu bem prazer, aqui ao seu modo, né, que é Deus, que é quando nos colocamos, né, à disposição de Deus e ele nos faz ao seu modo. Assim, somos nós quando nos colocamos a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que entender que eu começo a passar por uma reconstrução. Mas agora, de qual forma? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o centro e ele vai aqui me conduzindo e eu vou aqui entendendo o que ele quer da minha vida e como é isso? Através da oração, da meditação, da entrega, da busca por intimidade, nos nossos momentos a sós, conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu vou entendendo, vou me colocando à sua disposição e aqui vou fazendo, né? Eu me coloco como essa construção a serviço do Senhor e ele vai me mostrando o que é bom, de que forma eu tenho que agir, de que forma eu tenho que proceder, rejeitando as coisas do mundo e pagando o preço a cada dia. Mas quando eu não quero fazer a vontade de Deus, eu faço o quê? Né? Quando eu não quero fazer a vontade de Jesus, o que eu faço? Rejeito os ensinamentos e começo a fazer a coisa do meu jeito. Aí que está, né? A pedra que os construtores rejeitaram. Rejeitar a Jesus é eu fazer as coisas do meu jeito propriamente, né? E nós sabemos que quando rejeitamos a pedra angular, rejeitamos a Jesus, caímos. Por isso a palavra nos traz: firmai a sua casa sobre a rocha, porque vem a tempestade, vem os ventos, mas ela não cai. A rocha é Jesus Cristo, a pedra angular. E nos traz até o exemplo aqui, né? Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nossos irmãos apóstolos e profetas pagaram um alto preço, pagaram com a própria vida, seguiram até o final. E temos aqui os santos e as santas, né, também, que são aqui firmados, se entregaram, se deixaram ser construídos e lapidados pelo fundamento, aqui pela pedra angular, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, você tem que entender que quando você se coloca à disposição do Senhor,
Não é mais do seu modo, não é mais do meu modo, não é mais do nosso jeito. Porque se a gente for fazer as coisas do nosso jeito, rejeitamos a pedra angular que é Jesus Cristo e começamos a fazer as coisas do nosso jeito e começa a dar tudo errado. Por quê? Por falta de obediência. Então eu tenho que entender que a cada dia eu estou numa reconstrução. Eu tenho que entender que a vida velha que eu levava passou. E eu tenho que lutar a cada dia para não voltar para a vida velha. Você sabe muito bem quem você era antes de Jesus Cristo entrar na sua vida. Então, quando deixamos, quando permitimos que Jesus Cristo entra na nossa vida, por isso a palavra nos traz lá no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, e é livre-arbítrio, O Senhor não entra na nossa vida sem a nossa autorização, mas quando permitimos ele entrar, começa uma reconstrução. Nós somos o templo do Senhor. Então tem que haver obediência, tem que haver entrega. Eu tenho que entender que se todos estão fazendo uma coisa de um jeito, eu não posso fazer. Porque eu estou me deixando a cada dia ser reconstruído pelo Senhor. Então eu não sigo mais o mesmo caminho que os outros, o meu caminho é contrário às coisas desse mundo, então eu tenho que entender que para eu me deixar construir e lapidar, vai haver dor, vou ter que fazer renúncia diária, primeiramente a renúncia contra mim mesmo, e renunciar a nós mesmos dói, sangra, machuca, porque o homem velho, a mulher velha ainda quer as coisas do mundo, quer as coisas carnais, quer se entregar aos desejos, quer se entregar às prostituições do mundo, quer se entregar às coisas desse mundo. Por quê? Porque é gostoso. Mas, se eu fizer a vontade carnal, eu rejeito a Jesus Cristo e eu caio num buraco que eu mesmo estou cavando. Então, meu irmão e minha irmã, quando eu aceito Jesus na minha vida, começa uma reconstrução. Começa aqui. E o construtor quem é? Sou eu. Permitir que a pedra angular Jesus Cristo faça alguma coisa na minha vida, eu tenho que fazer. A construção, ele está indicando como deve ser feita. Agora, o construtor, que sou eu e você, meu irmão e minha irmã, que temos aqui, essa missão de nos tornar aquilo que Jesus quer. Somos a imagem e semelhança de nosso Senhor, mas essa imagem ela pode ficar distorcida se eu rejeitar a Jesus e começar a fazer as coisas do meu jeito. Você está entendendo bem o que o Senhor está trazendo hoje para mim e para você. Não é fácil se deixar construir, se deixar lapidar pelo Senhor, porque passa por muitas coisas que nós achamos que é normal, achamos que não tem nada a ver, mas que não está sendo aqui legal para o Senhor, não está sendo aqui aceito pelo Senhor. Então, se deixar ser moldado e lapidado, se deixar ser construído pelo Senhor, passa em eu rejeitar aquilo, até as coisas mais simples que eu acho que não tem nada a ver, mas que o Senhor não quer mais que a gente cometa. Então, meu irmão e minha irmã, reflita neste dia. Se você se colocou à disposição do Senhor, se você permitiu que o Senhor entrasse e entrou na sua vida, então não é mais do seu jeito. Se você continuar fazendo as coisas do seu jeito, aqui começa a rejeitar a pedra angular que é Jesus Cristo, a sua construção, o seu templo que é você, começa a desmoronar. E aí começa a dar tudo ruim. Mas o Senhor é tão misericordioso que nos permite aqui, ele nos dá aqui, nos oferece o arrependimento. Então, seja o que for, caiu, se arrepende e levanta, não fique estagnado no mesmo lugar. E a reconstrução se dá a cada dia. Às vezes quebrou, rachou, vai lá, se arrepende, volta e começa de novo. Mas não se paralisa, não fica pelo caminho, em nome de Jesus. Porque caminhando com o Senhor é só para frente todos os dias. Passe em fazer aquilo que nós muitas vezes não queremos, que é pedir perdão, que é liberar o perdão, que é fazer a vontade do Senhor. E começa
em nos renunciar a cada dia. Reflita, meu irmão e minha irmã, não permita que a sua reconstrução, que já está bem adiantada, volte para trás, seja destruída por você mesmo. Compete a cada um de nós mantermos a nossa casa sempre edificada no Senhor. É uma tarefa fácil? Não é, mas não é impossível. Compete a cada um de nós, através da oração, da entrega, obediência, do temor, do amor, da fé, rejeitando, renunciando a nós para manter a nossa casa em pé diante do Senhor Jesus Cristo. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.